O Oriente Médio está mudando rapidamente e Israel tenta se antecipar. A IDF aumentou sua presença no sul da Síria, assumindo novas posições enquanto enfrenta ameaças graves. Israel precisa considerar essas ameaças seriamente, pois não são apenas os grupos jihadistas liderados por Julani que preocupam. A guerra se intensifica com novos atores e os Estados Unidos também estão atentos, especialmente com a possibilidade de a Turquia, membro da OTAN, planejar atacar grupos curdos no norte da Síria. Enquanto isso, o cessar-fogo com Kizala no Líbano continua, mas as operações na faixa de Gaza se intensificam. As IDF estão pressionando o Hezbollah com ações militares e negociações para a libertação de reféns israelenses, mediadas por Egito e Catar. Há progresso, mas ainda falta um acordo final. Opções em discussão incluem permitir que líderes sobreviventes do Hamas sigam para o exílio. O Hamas já desistiu da ideia de retirar totalmente Israel de Gaza, reconhecendo sua situação crítica. Enquanto isso, ataques de grupos como os Houthis no Iêmen alimentam especulações de uma possível retaliação de Israel. Na Cisjordânia, a autoridade palestina age contra grupos terroristas em Jenin, o que gerou críticas do Hamas na Turquia. Com a guerra em curso, Israel busca equilibrar operações militares e negociações para proteger sua segurança e alcançar um cessar-fogo em Gaza. Antes de continuar, pedimos que curtam o vídeo. Isso ajuda muito a nossa equipe, que trabalha duro para trazer os conteúdos. Curtir o vídeo e se inscrever no canal também nos ajuda a evitar ataques ao nosso canal. Assim você poderá acompanhar as principais notícias com todos os detalhes. Nosso conteúdo será preparado com cuidado. Não se esqueça de ativar as notificações para receber as últimas notícias. Agora vamos às notícias. Essas negociações não tratam apenas da libertação de reféns, mas da sobrevivência. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu e o ministro da Defesa, Yoav Gallant, lideram os esforços com discrição, enquanto altos funcionários do Mossad e do Shin Bet participam de reuniões em Doha. Israel se prepara para um possível acordo rápido, caso os termos sejam definidos. Fontes israelenses afirmam: ainda não há acordo, mas houve avanços significativos. O acordo proposto tem 3 fases, cada uma mais delicada que a outra. Primeira fase: um cessar-fogo humanitário de 7 dias permitirá a libertação de mulheres, crianças e idosos mantidos como reféns. Durante esse período, grandes quantidades de alimentos, combustíveis e suprimentos médicos serão enviados para Gaza e Israel retirará parte de suas forças das áreas povoadas no norte de Gaza. Segunda fase: soldados israelenses e homens mais jovens em cativeiro seriam libertados. Em troca, Israel liberaria centenas de prisioneiros, incluindo alguns com histórico de violência. Terceira fase: os restos mortais de soldados israelenses mantidos pelo Hamas seriam devolvidos às suas famílias. O acordo tem um custo alto e divide a opinião pública em Israel. Enquanto as famílias dos reféns desejam desesperadamente o retorno de seus entes queridos, parte da população critica as concessões feitas, especialmente a liberação de terroristas perigosos. Dividir a libertação de reféns em etapas é visto como uma vantagem para o Hamas, pois poderia abrir caminho para futuras extorsões. As negociações acontecem em meio a uma intensa pressão internacional para acabar com os combates. Egito, Catar e Estados Unidos estão liderando os esforços, com relatos de que o diretor da CIA, William Burns, está diretamente envolvido para tentar reduzir as divergências entre as partes. Uma preocupação séria em Israel é a liberação de terroristas. Há informações de que eles poderiam ser enviados para países como Turquia e Catar, em vez de Gaza. No entanto, isso não é tranquilizador, pois muitos desses indivíduos poderiam voltar a lutar, como já ocorreu no passado. Ao mesmo tempo, o Hamas enfrenta dificuldades severas. Gaza está devastada, com grandes áreas inabitáveis, tornando o retorno dos terroristas improvável. Ainda assim,
O Hamas pode apresentar qualquer acordo como uma grande vitória, fortalecendo sua imagem perante seus apoiadores, mesmo com perdas no campo de batalha. Israel também teme que um cessar-fogo temporário permita ao Hamas se reorganizar, rearmar e reconstruir sua infraestrutura militar e política. O primeiro-ministro de Israel reconheceu o dilema, chamando-o de moral, estratégico e de segurança. Ele afirmou: "Faremos de tudo para trazer nossos reféns de volta, mas a segurança de Israel é inegociável." A infantaria militar continua monitorando de perto os desdobramentos e atualizando os espectadores. Para mais informações, o público pode acessar o site oficial ou se inscrever no canal para não perder atualizações sobre os eventos que impactam Israel e o Oriente Médio. Nos últimos 2 dias, importantes eventos ocorreram na frente norte de Israel, destacando não apenas sua relevância para o país, mas para todo o Oriente Médio. Israel assumiu o controle da barragem de Elwan e da bacia do rio Yarmouk, localizadas no sul da Síria. Essa ação não é apenas estratégica do ponto de vista militar, mas também envolve poder, estabilidade e influência. A barragem de Elwan, que fornece água potável e energia hidrelétrica para a Síria e a Jordânia, agora está sob controle israelense, dando ao país uma vantagem significativa sobre seus inimigos. Essa conquista também reforça a posição de Israel em futuras negociações. Hoje, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu visitou a área estratégica ao lado de comandantes das IDF e declarou: "Permaneceremos aqui até que um novo acordo garanta a segurança de Israel. O vazio deixado pelo regime de Assad não será ocupado por representantes iranianos." Netanyahu destacou que essa operação visa prevenir erros do passado e neutralizar ameaças antes que se tornem maiores. O sul da Síria tornou-se um campo de batalha entre potências regionais, incluindo Turquia, Irã, Israel e até os Estados Unidos, cada um buscando aumentar sua influência. Embora Israel tenha avançado, há relatos de resistência local. Fontes indicam que tentativas de expandir para áreas urbanas foram interrompidas por forças de oposição. A presença de Israel na região envia uma mensagem clara aos seus adversários, especialmente ao Irã. Não será tolerado qualquer fortalecimento militar perto de nossas fronteiras e Hezbollah não abrirá outra frente contra nós. No entanto, há outro ator importante nesse cenário: a Turquia. Enquanto Israel opera no sul da Síria, as forças turcas estão se preparando para uma grande incursão no norte do país. Essa disputa por influência na região tem consequências profundas não apenas para Israel, mas também para os curdos, drusos, libaneses, sírios e para toda a dinâmica do Oriente Médio. Israel luta contra forças extremistas enquanto reforça seu controle estratégico. Isso nos ajuda a entender melhor as mudanças em curso e o impacto que terão no futuro da região. Um exemplo disso é a barragem de Elwan. Antes vista como um símbolo de cooperação, ela agora se tornou uma questão geopolítica. Ao assumir seu controle, Israel interrompeu o status quo no sul da Síria. Essa medida visa impedir que o Irã e seus aliados usem a região como base para operações contra Israel, além de reforçar o controle israelense sobre infraestrutura essencial. Mas isso não é só sobre água, é também uma questão de influência na região. A Síria se transformou em um campo de batalha entre forças concorrentes, Irã e Hezbollah, que veem a Síria como um corredor estratégico para o Mediterrâneo e um ponto de ataque contra Israel. Turquia, que agora mobiliza forças no norte da Síria com o objetivo de criar uma zona de segurança e ampliar sua influência. Israel envia uma mensagem firme: o vazio deixado pelo regime de Assad não será preenchido por Teherã ou Ankara sem resistência. A situação se torna ainda mais instável à medida que a Turquia prepara uma grande ofensiva no norte da Síria. As forças do presidente Erdogan, apoiadas por milícias, estão se posicionando ao longo da fronteira curda.
O objetivo da Turquia é claro: consolidar seu domínio e enfraquecer o controle curdo na região. Para Israel, isso significa uma Síria ainda mais instável, onde diferentes potências regionais competem pelo controle, criando oportunidades para o fortalecimento de grupos extremistas. As ações de Israel são tanto táticas quanto estratégicas. Impedir que aliados do Irã usem recursos críticos como a barragem de El-Wan para operações. Criar uma zona de proteção que garanta a segurança da fronteira norte. Enviar uma mensagem clara para a Turquia, Irã e Rússia de que Israel não aceitará a desestabilização perto de suas fronteiras. Não podemos ignorar o impacto humano desse cenário. Essa região, já devastada pela guerra, enfrenta agora novos desafios. Relatórios indicam que forças locais de oposição, muitas vezes formadas por pessoas desesperadas para proteger suas comunidades, estão resistindo ao avanço de Israel. Ao mesmo tempo, as ações de Erdogan no norte da Síria ameaçam deslocar dezenas de milhares de civis curdos. Essa é a dura realidade do jogo de poder no Oriente Médio. Cada movimento traz consequências, e quem mais sofre são as pessoas que vivem nessas áreas. A resposta internacional, como de costume, tem sido discreta. Os Estados Unidos, que antes desempenhavam um papel central na Síria, reduziram sua influência, deixando um vácuo que Israel, Turquia e Irã tentam preencher. A pergunta é: quanto tempo esse vácuo pode durar antes que leve a uma nova escalada? Israel deixou claro que protegerá suas fronteiras e evitará que o Irã transforme a Síria em um novo Líbano. Como disse o primeiro-ministro Netanyahu, faremos o necessário para garantir nossa segurança. Para Israel, os curdos e as forças de oposição restantes, locais como a barragem de El-Wan e a bacia de Elm, não são apenas recursos hídricos, mas símbolos de uma luta maior pelo controle do futuro da Síria. Enquanto isso, notícias recentes revelam que o Catar, frequentemente envolvido em conflitos regionais, está se aliando à Turquia em suas operações na Síria. Esse é mais um exemplo de como a situação na região é dinâmica e imprevisível. Estamos vendo a última fase da reorganização desse conflito, que já dura 14 meses. Onde estamos agora? Estamos entrando em uma nova etapa do conflito na Síria. Israel garantiu uma posição estratégica importante, mas há muitas perguntas sobre o que vem a seguir. A Turquia seguirá em frente com sua ofensiva no norte, criando uma nova crise? O Irã intensificará seus esforços para recuperar influência no sul? E como a comunidade internacional responderá a esses acontecimentos? O que é certo é que Israel não recuará e seus adversários também não. A redistribuição de poder na Síria continua e os efeitos desse movimento serão sentidos em todo o Oriente Médio. Gostaria de homenagear os soldados que perderam a vida defendendo Israel. O capitão Moshiko Rosenwald, de 35 anos, e o sargento Alexander Anussu, de 26 anos, ambos da Brigada Nahal, morreram em um colapso de prédio em Rafah, no sul de Gaza. Que suas memórias sejam uma bênção. Peço que continuem orando pelo povo de Israel, pelos soldados que estão defendendo o país e pelo rápido retorno dos reféns sequestrados em Gaza. Entre eles está Daniela Gilo, de 20 anos, sequestrada pelo Hamas em outubro de 2023. Sua família luta para aumentar a conscientização e acelerar sua libertação. Junte-se a nós em oração pela paz de Israel e de Jerusalém. Deus está ao nosso lado e juntos venceremos esta guerra. Obrigado e até a próxima.